Boa noite, bora começar. Esperar a live começar. Quem for chegando, boa noite. Vou guardar a galera aí chegando. Aproveitar para dar uns comandos. Criar mais um comando do YouTube. Bora lá, aguardar a galera chegar. Pra galera ir chegando. Quem vai chegando já vendo coisa nova, né? A tela inicial já tá diferente. Será dar uns 3 minutinhos a gente começa. Boa noite para quem chegou. Bora lá então. Quem chegou, deu 2 minutinhos. Já dá para começar devagar. Estamos aqui de novo. Acho que é a quarta live já que vamos fazendo, quarta semana que a gente chega aqui apresentar o que foi feito e trocar ideia com vocês. E também deixar como documento vivo no YouTube. Quem ainda não está no YouTube curtindo, é só chegar lá e curtir. Deixa eu pegar o link aqui do YouTube. E é o link do YouTube. Quem não segue lá, bora seguir. Curtir os vídeos que foi colocado já. Ajuda a divulgar, ajuda a ter mais alcance aos poucos. Sem pressa, mas ajuda em métricas. Então, bora lá começar. Já começamos, né? Aqui o visual já está diferente e eu já explico no decorrer da live por quê. Então, live semanal, hoje dia 26/1, é a nossa quarta live. Então, o que a gente vai passar? Atualização da semana, consolidação do que foi feito e decisões que foram tomadas. Essa ideia que a gente vai passar hoje. Qual que é o contexto da semana, né? A gente expandiu menos coisas, a gente só meio que entregou o que era prometido e mais questões estruturais nesse primeiro momento. Foi feito também organização interna. Tá chegando ao final do mês, hoje é a última semana, né? Então eu tenho um controle mensal bem feito assim para não se perder. Então foi feito um pouquinho de organização para acelerar esse processo. Como eu comentei na live passada, tinha reunião com usuários, então foi feito mais entrada de um novo usuário, já está lá no grupo do WhatsApp para tomada de decisões. Era para ter reunião com mais um usuário, porém foi desmarcada e vai ficar para o próximo mês, né? Essa semana possivelmente não vou conseguir nem ele, então vai ficar para a próxima semana. É, Foi trabalhado em consolidação de lógicas críticas e tal, de entregas que foram prometidas e de entregas que estão para vir.
Então ela não foi tanto de entrega de coisas novas dentro da plataforma, mas foi mais estrutural para entregar mais para frente. Olá pessoal, olá meu irmão, seja bem-vindo. Então bora trocar uma ideia. Então esse foi o contexto básico da semana. Então a primeira coisa foi, como comentado na live passada, era para ter uma reunião com novos usuários. E tivemos com o outro ele precisou desmarcar por questões de agenda, então vai ficar para o próximo mês. Então a ideia é fazer conversas individuais nesse momento, explicar bem o contexto de tudo a plataforma para a galera entrar meio que sabendo do que se trata, para manter a cultura, ver se a pessoa que vai entrar vai entender o que vai como a plataforma está sendo desenvolvida nesse momento, para a gente não perder, como podemos dizer, não perder, não se perder no caminho, não desfocar e coisa assim. Então, tem as conversas individuais. Foi feita a criação da nova conta, foi feito alguns lançamentos, tivemos também usuários colocando valores em reais para disputa de leilão e tal. Então também foi feito os lançamentos com cuidado para não se perder no processo, né? E tentando manter, respeitando o fluxo financeiro do sistema, mantendo a lógica que ainda não está 100% automático, né? Automatizado, na verdade. Com código, então algumas coisas o usuário entrou em contato comigo, pediu para colocar valor e a gente colocou, então não tem automático no banco de eventos, então tem que fazer lançamentos manuais. Então foi feito isso para manter a lógica, a gente ter a máxima de estrutura e coerência possível e para dar mais transparência. Então foi feito nesse processo. O que mais foi feito? Então o Bankroll em tempo real, a versão 1 foi entregue já. A primeira versão foi liberada, acredito que na terça-feira ou quarta-feira, não lembro exatamente. A princípio está funcionando normal, não encontrei nenhum bug assim. Só que usem, testem, tentem quebrar a lógica, reportem bug, que pode ser que aconteça. Ela tem vários sites e alguns sites eu não jogo, então não sei como que está acontecendo nesses sites. Pode ser que aconteça algum problema e coisa afim. Então, ela foi entregue a primeira versão ela não foi, ela meio que deve ter algum bug escondido, alguma coisa assim, ela não é focada ao máximo e também é para vocês participarem também do processo. Então essa que é a ideia. Então ela já está atualizando automático. É, aqui foi comentado lá da conversão, né? Os sites que são em dólares, mas tem em yuan. Então a conversão está muito próxima. A questão assim, estava dando 10 centavos de diferença, coisa assim, bem pouco em alguns sites. No WPT estava dando essa diferença, no GG estava exatamente a mesma coisa, então o GG deve usar uma conversão muito próxima que eu estou usando. O WPT não, tem um pouquinho de diferença, estava dando 10 centavos nessa faixa de mais ou para menos, assim, em dias. Só que testem, tem alguns outros sites, talvez que eu não testei, que eu não jogo, e vocês me avisem qualquer coisa, caso não estiver dando algum site, alguma coisa assim. Avise então a base já está funcional, e essa é a fase de validação, e assim, quando tiver validado e tudo funcionando da forma que é para funcionar. A gente escala, melhora, faz mais, dá uma polida no sistema e coisa assim. Então a primeira versão sempre vai ser a básica, não vou focar muito em desenvolver, mas eu quero que vocês participem do processo, né? Indicando bug, testando, dando ideias e coisa afim. Isso é importante nesse processo. E o porquê lançar assim, acho que foi um pouco comentado, né? Valida antes de escalar, evita correções, eu faço um código extremamente complexo e coisa assim, e talvez tenha um pequeno erro lá no começo, e daí é muito caro corrigir, é muito código para refazer e coisa assim, então o porquê de ser o mais simples possível, aos poucos vai melhorando, e aprende com o uso real, né? Quanto mais a galera vai utilizando, mais coisa vai tendo de informação, e a gente vai vendo aonde que está dando errado, aonde que não está, onde que está correto, e assim a gente vai fazendo pequenas mudanças e ajeitando. E quando tiver bastante feedback, tiver bastante ideias, a gente melhora esse sistema ainda mais, torna ele melhor e coisas afim. E a gente vai ajustando antes de evoluir essa versão do módulo, e são coisas lá para frente.
O que mais foi feito, então, a galera já meio que viu, né? A questão da a home foi atualizada, a gente entrega do que foi a vencedora da enquete. Ainda a gente tem algumas coisas meio que para ajeitar e tal, mas a princípio ela segue aquilo que foi é, vencedor na enquete. Então aqui a gente tem a mesma coisa, status sistema online, infraestrutura social digital em operação contínua, a comunidade ativa, decisões em fluxo, economia estável, governança auditável. Você não consome plataforma, você opera o sistema, essa é a ideia. Entender o projeto ainda não tem, mas aqui vai ter mais para frente alguma coisa que explique para a galera de fora o que é o projeto como um todo e coisa assim, até aqui para dentro. Entrada no painel, aqui a ideia é colocar alguma coisa de informações, é, algum painel de informações de como está funcionando e coisa afim. E aqui seria acessar a plataforma. Então, evolução dos módulos, lembretes, aptos, poker, marketplace que vai vir aqui daqui para diante, possivelmente em fevereiro entregue. E os próximos módulos serão votados pela comunidade. A governança se sustenta em princípios claros e verificáveis. Aqui a gente ainda pode trocar algumas coisas, não foi bem pensado assim. Vai ser essas palavras, não vai ser essas palavras, e também quem tiver dica, sugestão de qual palavra melhor se encaixe e por quê ainda dá para mudar, mas o conceito é esse, né? Desta forma. Então, transparência, participação, auditabilidade e execução. A economia, então, a economia da plataforma existe para sustentar a operação, a governança e a evolução do sistema, uma moeda interna utilizada para ações, operação e acesso, lastro em atividade, valor gerado pelo uso real da plataforma, controle de emissão, uma nova moeda por dia, e transparência, tudo auditável, com o tempo mais informações a gente vai colocando na plataforma e aqui entra, né? Entrar no painel tem essas informações da moeda e tudo mais. E que o roadmap básico ele não é bem exatamente o que também, mas mais ou menos o que vai ser e a gente vai ajeitando aos poucos, mas eu quero ver o que a galera vai dar de opinião ainda para frente para dar uma calibrada nessas questões. Então, ensinar um problema fechado, uma visão de evolução construída a partir do uso real e das decisões da comunidade, base funcional em operação, né? MVP ativo, comunidade inicial, uso real. Aí a gente vai para a construção da governança em prática, que já tem um pouco, né? Mas vamos dar uma melhorada. Da evolução para uma economia mais madura, com mais coisas dentro, mais giro da moeda e coisa afim. E, por final, uma infraestrutura social viva que conecta o mundo real com o mundo digital e tudo mais. Então essa é a ideia. E aqui tem acompanha no Instagram, na Twitch, vou colocar o YouTube aqui também. Então ainda tem algumas coisinhas para dar uma melhoradinha. Aqui a gente clica, ele vai para cada questão. E aqui acessar a plataforma vai para a tela de login. E como que normal, né? Ela seguiu o padrão antigo, a gente só deu uma paleta de cores para ficar mais próxima do que foi decidido por vocês, né? Então ficou meio que parecido. Se alguém tiver ideia, faz diferente, faz assim, faz assado. Também manda sugestão que a gente melhora e faz melhor. Então, o layout vencedor já está aplicado, versão final no ar. Ela não é bem final, mas já como que vai ser, como a lógica que vai ser. Então, apenas ajustes finos e andamentos que vão ter ainda. E vou pedir atenção especial a mobile, resoluções diferentes, celular, tablet, telas diferentes. Me avisem se está tudo conforme é, visual e bonito, né? Mobile muito pequeno vai estar um pouquinho diferente, mas é para estar sincronizado, não é para estar tudo perdido. Então, caso algum mobile ficou ruim, deu errado, aí me avisem que a gente vai tentar consertar. Já é para ser responsivo para todas as telas, mas como eu não tenho como testar todas as telas, eu não tenho todas as telas, então eu não sei exatamente como está funcionando em todas as telas. Então, se vocês virem alguma diferença, mande um print, mande uma coisa que a gente vai tentar corrigir, tentar entender o porquê está dando, como melhorar o sistema para ser mais é, é, para ser correto em todas as telas. Então, essa que é a ideia.
O segundo passo, né, foi que a gente teve a enquete lá e foi a venda direta de pulse, acho que deu ágio de 20%, se não me engano. Então a gente começou a desenvolver a tela. A tela, não só a tela, mas o background, o back-end de todo o processo de análise e tal. Então a base técnica já está iniciada, alinhada a decisão da comunidade de como que foi do ágil e tudo colocado. Ela ainda não está finalizada, posso mostrar basicamente como que ela está, né? Mas ainda. Então, vai ser aqui, né? Basicamente, leilão Pulse, venda direto de Pulse. O sistema tá igual, assim. Eu vou colocar para votação o layout aqui antes de terminar, antes de entregar a versão final. Então, o layout vocês que vão escolher, vão criar 3 opções de layout e tal, e vocês vão votar. E esse mesmo layout que ser decidido para venda direta de Pulse vai ser alterado para também ser utilizado o mesmo layout, o mesmo modelo para os leilões. Então isso vai para votação assim que tiver entregue. Então primeiro aqui MVP, não tem a parte visual muito focada, é só questão de querer funcionar, né? Então eu comentei que teria um pacote só, de 250, né? 0,250, 0,2500, não 250. Só que talvez eu coloque já dois. Aqui eu fiz dois, é questão de ver como vai ficar quando tiver 2, 3, 4 leilões e coisa afim. Talvez eu coloque os dois, tá? Por exemplo, aqui seria pelo preço, né, que tá mais ou menos agora. Então, o de 0.2500 está custando 3 centavos, o de 0,100 ia custar 2 centavos. Não valeria a pena comprar o de 100, né? Valeria comprar o de cima. Só que como não sei como que vai funcionar e talvez alguém queira comprar menos, ou talvez não tenha o 0,250 disponível nas moedas recicladas, então talvez alguém queira comprar menor e coisa assim, talvez eu coloque já os dois para funcionamento. É, ou também se alguém quiser coloque mais, coloque 3, coloque 4, dá para colocar. E aqui é automático, é só para tirar. Tira fácil, é visual e tal. Não tem tanto problema. Mas a coisa, então aqui explica o preço, né? Então a quantidade vezes o preço que é a média mais o ágio. Então dá esse valor sempre arredondado para cima. Aqui ele não está funcionando, né? Mas já dá para mandar para o back-end. Aqui é o console, para quem não conhece, que aqui a gente trabalha no desenvolvimento. Então quando vai comprar, confirma a compra, ele faz o processo requisitando, ó, tudo validado, pronto para debitar e creditar. Back-end confirmou que está tudo ok para debitar e creditar, só que ainda não faz, né? Nenhuma operação financeira foi feita ainda porque o sistema não está funcionando. Eu estou primeiro fazendo análise para ver se o usuário ele é permitido a comprar, se o admin tem reserva de pulse para vender e coisa assim. Então ainda está funcionando. Daí, quando tiver tudo funcionando bonitinho, a gente faz o débito automático e assim a gente vai levando para frente. Então aqui mais uma parte de desenvolvimento e o layout aqui vocês que vão escolher. Assim que eu terminar, assim que tiver funcional, eu boto para crio 3 modelos e boto para vocês votarem, igual foi feito da tela de home, assim. Daí a gente aos poucos vai entregando da melhor forma possível, do jeito que vocês querem a plataforma. Então, é isso na venda direta de Pulse. As enquetes da semana passada, então, as decisões já foram consolidadas, já foram botadas no funcionamento da governança, já estão levando em consideração elas. E foi a comunidade que decidiu. Tivemos bastante votos legais e coisa assim. 2 na semana, tivemos 2 leilões, 2 enquetes dentro da semana e coisa afim. E o sistema aos poucos vai evoluindo. As votações da semana passada foram estrutural, que elas são de longo prazo, que vão me ajudar em vários aspectos, igual no onboarding, de entrada de novos usuários, mas também na é, questão de recompensar quem está me ajudando nesse processo. Então são bem estruturais e de incentivar mais galera a entrar e mais galera me ajudar no processo. E qual foi os resultados, né? Então, a primeira venda direta para onboarding, que já mostrei, né? A opção vencedora foi um ágio de 20% sobre o preço médio dos últimos
30 dias, dos últimos leilão vai ser primeiro do mês passado e depois dos últimos 30 leilões passados. Então facilita o sistema, facilita a entrada de novos usuários sem quebrar a lógica dos leilões, que a lógica do leilão é o principal nesse momento. E impacto da decisão, então equilíbrio econômico, os leilões seguem centrais, onboarding menos traumático, e as pulses recicladas ganham utilidade, isso é um ponto importante, porque ainda não tinha os leilões de as pulses recicladas, e assim já vai tendo a conversão, né? De pulses recicladas para valor financeiro em real, e a gente pode utilizar na comunidade, na plataforma barra comunidade para pagar os custos e coisa assim que vai evoluindo com o tempo. Então é bom nesse aspecto também. E a. Opa, e a enquete 2, então. A recompensa por contribuição, a opção vencedora dentre elas foi a pool variável baseada em porcentagem de XP mensal. Então, por exemplo, a comunidade e a plataforma gerou, vamos usar 100 XP, que é mais fácil, né? 100 XP no mês. Vamos decidir um valor, 10%, 20%, 30%, que vai ser colocado para as pessoas que vão utilizar. Vou dar o máximo de transparência de quanto foi gerado de XP para ser transferido em compensa no mês, para quem foi dado esse XP e por que foi dado esse XP e coisa assim. Então, na plataforma devo criar algum local em algum momento para colocar essas informações. Vou passar aqui na live sempre que possível também as informações, mas também quem quiser também só dar um toque, perguntar que a gente vai explicar bem certinho do porquê, do racional e coisa assim. Então foi o que a comunidade decidiu. E aqui o que significa, né? O XP passa a reconhecer a construção, não só quem utiliza, mas também quem ajuda a construir ela, e também isso é muito importante. O usuário como dono, mas quem constrói, quem faz também é uma parte do usuário importante no processo. Contribuição, quanto mais contribui de várias formas, mais influência vai gerar lá na frente na plataforma e coisa assim. E a influência vai mudar o futuro, né? No futuro vai ter peso 2, peso 3, peso 4 nos votos, vai ter a voz mais ouvida e coisa assim. Então, utilize nesse momento inicial para moldar o futuro como vocês querem. E o XP deixa de ser só uso e vira contribuição de desenvolvimento também. Também é uma parte bem importante, né? E aí já o gatilho para enquete dessa semana. A princípio vamos ter só uma enquete, porque como que é a última semana do mês, tem muita coisa para fechar no final do mês, então para não ficar muito corrido para mim e coisa afim, vou colocar só uma enquete, daí a gente volta para fazer mais enquete quando precisar de mais decisões estruturais e coisa afim nesse momento. E como eu não tem qual que é o foco de desenvolvimento ainda no próximo, vai vir mais para frente, possivelmente na próxima semana, porque eu quero entregar o que foi, o que tem para entregar, a venda direta e coisa assim. Então vai me demorar um pouquinho, os fechamentos de ciclos e tal mensal. Então quero entregar isso e não quero sobrecarregar com mais coisas para mim fazer. Então vai ter uma. E o que vai ser ela, né? É o gatilho daquela outra. A gente decidiu que vai ser por variável, por porcentagem variável do que foi gerado. Então aqui a gente vai decidir a intensidade. Qual que é a porcentagem que vai ser, né? Segurado para distribuir, para mim distribuir com quem contribui na criação da plataforma. Então a decisão é estrutural, não é pontual, é pensando em longo prazo, é pensando de como que vai ser. É lógico que com o tempo a gente vai ajustando, vai vendo que precisa mais, que precisa menos, mas já ter esse processo ajuda a plataforma barra comunidade ir melhorando e crescendo. Então a gente de novo traz as 5 opções, né? A opção 1 é 5%, então a plataforma gerou 100 de XP no mês. A gente reserva 5 para distribuir entre os usuários que colaboraram, então é mais conservador. Baixo risco de inflação na plataforma, crescimento controlado, é pouco, o uso ganha mais valor, né? Quanto menor a gente distribui para contribuição em coisa, o uso ganha mais valor, então sempre é esse trade-off que a gente tem que colocar. Então quanto mais contribui, menos uso vale, quanto menos contribui, mais o uso vale e assim por diante.
E o incentivo para contribuir é limitado, que é o menor que a gente vai ter, né? A opção 2 é 10%, que aí seria a opção de equilíbrio. Ainda tem um incentivo claro, já um pouquinho maior. Uma boa proporção entre uso e contribuição, talvez, aqui que é o mediano. E daí começa a exigir critérios mais bem definidos, que quanto mais a contribuição vale dentro do pool de XP que vai ser distribuído, mais critérios claros e coisa eu tenho que ter. E isso com o tempo a gente vai criando, com um processo nada muito corrido, né? Mas com calma, entendendo como o processo está funcionando, entrega a versão 1, vê o que funcionou, o que não funcionou, busca a versão 2 e assim vai, até a gente ir melhorando, sempre ouvindo vocês, ouvindo o feedback da galera e sugestões, ideias e coisa assim, passando por votação, sempre, né? Coisa assim. A opção 3 é 15%, é o mais agressivo dentro das opções, então aqui gera um forte incentivo para a contribuição. Acelera o desenvolvimento, quanto mais pessoas ajudando, melhor eu consigo angariar pessoas para colaborar no desenvolvimento e coisas afins. E aí é o risco maior de concentração em contribuição, que aqui vai ter muito mais pessoas que contribuem e ganham mais XP do que usa, então quem usa vai perder um pouquinho, e o usuário como dono começa a cair e a contribuição como dono começa a aumentar, e a gente vai brigar sempre nesse trade-off, mas há riscos e benefícios, então há esse risco que o usuário como dono diminui, só que eu consigo acelerar no desenvolvimento, que mais pessoas vão me ajudar e coisa afim, e entregar coisas melhores assim. E daí também aqui precisa de regras mais claras e coisa afim, mas isso com o tempo a gente vai melhorando e tal. As outras duas opções, então, é escolher outro percentual, e daí se você não gostou de 5, 10 ou 15 e acha que algum outro é melhor, ser 1, 2 ou 40, 50, então vota nessa que a gente coloca para votação algum outro percentual. E também a opção, né, sobre abster-se, que não tem informação suficiente ou não quer opinar, não quer votar, então a gente deixa liberado esse aspecto. E toda escolha sobre distribuir o futuro, né? Como vai ser distribuído o futuro da plataforma? Se vai ser distribuído na questão de usuário maior ou contribuição maior? Essa questão, como será o futuro? Quem usuário que tem mais grau ou quem contribui? É vocês que vão decidir agora e depois tem ajuste e coisas afins. Então, essa que ideia. Então, votem. Não pensem no agora, pensem no futuro, reflitam e tal. Cada voto é importante, né? E vai ter, como comentado, só essa enquete a princípio. Na princípio da semana, com certeza só vai ter essa, não vai ter outra. Então vamos voltar para uma e das próximas a gente volta para duas se for necessário, coisa afins. E qual será o foco desta semana, né? Fechamento de ciclo, fechar o mês, entender como que foi o mês, entregar a venda direta de Pulse, estruturar bem a votação que vai vir aqui de 10, 15, 20 ou outra coisa. Então começar a como mostrar quanto XP foi gerado e quanto que eu tenho para colocar. Então encerrar esse ciclo, encerrar o ciclo do mês, entender qual foi o preço médio da Pulse, quanto a plataforma foi utilizada, entender como foi, o que foi utilizado, quais módulos foram utilizados, quais não foram, tentar entender esses processos do que foi criado novo, se as questões lá atrás que foram criadas, por exemplo, de lance em leilão e coisa assim, trouxeram o resultado esperado. Então, fechar o ciclo, ajustar os finais, por exemplo, talvez algumas questões de ainda na tela de home lá tiver alguma coisa diferente, então fazer um ajustinho fino e coisa assim. Finalização da organização mensal e consistência dos dados. A plataforma tem que ter transparência. Para ter transparência, a gente tem que ter uma questão de, como posso dizer, tudo bem numa lógica, né? Então, ter os dados consistentes e coisa assim. Então, essa que é a ideia. Deixar os mais consistentes os dados. Esse é o foco da próxima semana. E aqui a mensagem final. Antes de escalar, a gente tem que fazer a base, tem que fazer as decisões estruturais que a gente tem que tomar e coisa afim. Sem pressa, sem bagunça, num ritmo agradável que cresça, mas também
não se perda no processo. Isso aqui não é uma questão de coisa pequena, de hype, de um big hit no poker. É uma questão de um longo prazo, lá na frente, aqui 5, 6, 7 anos, que possa se transformar em algo muito grande. Então, sem pressa, sem bagunça, tentando tomar a melhor decisão, entendendo os processos, o que funciona, o que não funciona, ouvindo os usuários, convidando as pessoas certas, ouvindo nãos e assim vai. A gente vai fazendo sempre com visão de longo prazo. E assim, quem participa agora define o amanhã. Essa que é a base final. Hoje é a mais fácil de definir, a sua voz ser mais ouvida. Então, deem ideias, participem, tentem ganhar XP pelas ofensivas, participem dos leilões. Quem quiser trocar uma ideia, trocar um feedback, conversar pessoalmente, manda uma mensagem no WhatsApp ou qualquer rede sociais e coisa afim, que a gente troca ideia, entende e tenta melhorar. E live toda segunda-feira, replay no YouTube, sempre lá. Então, quem não seguiu, segue lá. Os vídeos estão aqui do dia 5, 12, 19. Vamos tentar colocar amanhã o de hoje. Se não dá amanhã, até quarta, quinta-feira vai estar lá no ar. Então cheguem, compartilhem, sigam, assistam, curtam e divulguem para as pessoas. E quem tiver ideia de usuários para colocar, só chegar, só trocar uma ideia comigo. Ou lá no Instagram, procura lá no Instagram e coisa afim, que a gente troca uma ideia. Vou pegar o Instagram. Então lá no Instagram, bora curtir, bora seguir o canal, que a gente aos poucos vai crescendo, vai melhorando, sem pressa, sem bagunça, com calma, fazendo uma lógica correta e sensata, e assim a gente vai crescendo. Caso alguém queira algum feedback, trocar alguma ideia, estou disponível. É, quem tiver sugestão, se as publicações estão boas, né? Cada vez vai crescendo, vai melhorando, né? Começou meio, vamos dizer, meio meh, aí foi melhorando, foi melhorando. A gente quer entregar o melhor que a gente for possível. É, aqui foi colocado, né, a última, quem não viu, bora seguir. A gente, por enquanto, está fazendo em carossel. Depois, quando a gente tem o cronograma, acho que já são 10 publicações explicando o que é a plataforma. Depois a gente vai tentar fazer alguma coisa diferente e tal. Cara, quem tiver conhecimento com vídeo, IA e coisa afim, quiser chegar a trocar uma ideia comigo, talvez a gente crie algumas coisas legais. Então, é isso. Então, quem tiver conhecimento em ter vídeo com inteligência artificial, quiser trocar uma ideia comigo, eu estou, eu ficarei grato e coisa afim. Então, é isso. Acho que eu vou encerrar. Deu meia hora de live, expliquei o que foi feito. Obrigado por quem assistiu. Quem está assistindo no YouTube, bora curtir, seguir o canal e se vemos em breve, se vemos na próxima segunda-feira. Um grande abraço para todo mundo. Falou, valeu.